Boa tarde, irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês, em nome de Jesus. Bom, irmãos, vamos compartilhar mais uma palavra aqui, mais um vídeo, uma mensagem importante, que está lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15. Então, se vocês têm as suas Bíblias aí, pode abrir no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos ler aqui então. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, irmãos, a videira verdadeira é Jesus. E Deus, o Pai, é o lavrador. A videira é a parreira, que produz a uva, que produz a vide. Referido várias vezes na palavra de Deus como o fruto da videira é a vide, a uva. Jesus gostava muito de ensinar usando comparações, de acordo com as coisas que eram muito conhecidas daquele povo que o escutava, conforme a cultura daquela época, A agricultura era uma das principais atividades daquele tempo. Muitos plantavam vinhas para produzir a uva, e da uva saía a matéria-prima para se fazer o vinho, que era muito consumido pelo povo naquela época. E, consequentemente, então, era uma importante fonte de recursos para que aqueles homens pudessem sustentar, manter as suas casas, as suas famílias. Então, dessa forma, todos conheciam a videira, e Jesus usava justamente esse tipo de figuras para fazer com que todo o povo entendesse a mensagem que ele estava passando. Então ele se coloca como sendo uma videira verdadeira. Uma videira que pertence a uma vinha. Uma vinha é uma plantação de videiras, é uma plantação de uvas. E ele coloca Deus, seu Pai, como o agricultor. Todos sabem qual é a atividade de um agricultor, O agricultor, ele lavra a terra, ele prepara a terra, ele semeia as sementes, ele rega, ele cuida e zela. Cuida e zela, com carinho, com capricho. Ele é zeloso na manutenção da vinha, no desenvolvimento da sua plantação. E depois que a planta cresce, ele protege. A planta vai crescendo e atinge a estrutura ou a estatura suficiente para começar a dar frutos. Isso tudo
demanda tempo, dedicação e cuidados por parte do lavrador, que cuida com muito amor e carinho daquela plantinha que ele acompanha desde a semente. Antes de ser planta, era uma semente, e ele acompanha com muito carinho, né, o desenvolvimento daquela plantinha. Depois que a planta cresce e já está em idade, tamanho suficiente para gerar frutos, para dar frutos, o lavrador passa a realizar uma inspeção nas videiras da sua vinha. Então ele vai, de tempos em tempos, ele dá uma inspecionada em todas as videiras. Cada uma das videiras tem muitos ramos, tem muitos galhos. E é ali, nos ramos da videira, que começam a aparecer os frutos. É nos ramos da parreira da videira que começam a surgir as uvas, os cachos de uvas. Aquele ramo que supostamente está ligado à videira, que não está produzindo fruto, o lavrador tira fora. Tira fora da videira. Não está produzindo, ele corta e tira fora. Porque é um ramo inútil. Ele está consumindo a seiva da videira sem apresentar o resultado esperado e desejado pelo lavrador. Mas aquele ramo que está dando fruto passa a ser merecedor de um cuidado especial da parte do lavrador. Ele é limpo, aquele ramo que está dando fruto, ele é limpo, recebe toda a atenção, e o lavrador então toma todas as precauções, todas as providências para que aquele ramo amado continue dando fruto, fazendo com que ele passe cada vez mais a dar mais frutos, fazendo com que ele possa cada vez dar mais frutos, né? Cuida dele, limpa, tira tudo que possa estar impedindo a produção de mais frutos, então ele trata muito bem e ele vai acarinhando aquele ramo que está dando fruto. Quando isso acontece, o lavrador fica muito feliz. Mas ele fica feliz, o lavrador fica feliz quando o ramo da sua planta está dando o fruto desejado e esperado. E ele nunca vai deixar que aquele ramo fique murcho, morra. Então ele mantém aquele ramo bem alimentado, aquela videira bem alimentada e forte, mas desde que ele esteja sempre ligado à videira, ele vai estar sempre ligado à videira. Então Jesus aqui está nos dizendo, irmãos, ele está nos dizendo com essa comparação que ele é a videira, ele é essa videira, que nós somos os seus ramos e que Deus Pai é o que plantou essa videira e é o que cuida para que os ramos dessa videira deem os frutos desejados. Então, se nós somos os ramos dessa videira, ligado à videira, ligados a Jesus, que começamos a dar frutos, nós somos alimentados pela palavra de Deus. Isso então acaba sendo um motivo de grande alegria para o coração de Deus. Toda vez que os ramos ligados à videira, nós ligados a Jesus, começamos a dar frutos. Isso é uma alegria muito grande para o coração de Deus. Mas precisamos estar sempre ligados à videira verdadeira,
a Jesus. Então, o Deus fica muito alegre, muito feliz, seu coração exulta de alegria, porque a semente que ele plantou no nosso coração germinou, cresceu. E quando atingimos a estatura de dar frutos, frutificamos. Deus então passa a cuidar, Deus é o lavrador, então Deus passa a cuidar para que continuemos a crescer, nos alimentando com a sua palavra, nos conduzindo com o seu Espírito Santo, para nos levar a produzir mais frutos. Mas para que isso realmente aconteça, né? Para que isso realmente venha a acontecer, precisamos estar firmemente fixados à videira, firmemente agarrados, presos na videira verdadeira. O nosso Senhor Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. Se a gente não estiver ligado a Ele, seremos ramos inúteis, porque não vamos frutificar. Como aquele ramo da videira que não dá fruto é um ramo inútil, então ele é cortado e é jogado fora. Então, se nós não dermos os frutos esperados, seremos considerados ramos inúteis. E o lavrador, Deus, arranca e joga fora aquele ramo inútil para ser queimado. Mas nós, os ramos que frutificam, seremos amados de Deus e aperfeiçoados, santificados, para que continuemos a dar cada vez mais frutos. Glória a Deus. Amém? Deus nos escolheu para ser as varas, para ser os ramos dessa videira verdadeira, que é Jesus. A videira e seus ramos, Jesus e nós, formamos um corpo. Mas precisamos estar ligados a Ele. Temos que estar conectados a Ele, para que sejamos um só corpo. Com Ele, sejamos um só corpo com Ele, para que Ele esteja em nós e nós estejamos nele. Sem Ele, nós nada somos e nada poderemos fazer. Precisamos dele para tudo, mas para tudo mesmo. Precisamos dele para respirar, precisamos dele para o nosso coração bater, precisamos dele para comer, precisamos dele para trabalhar, precisamos dele para tudo, enfim, para tudo precisamos dele, porque nada acontece sem que ele esteja no comando de todas as situações. Então, com ele daremos frutos todas as vezes. Quando que a gente vai dar fruto? Deus quer que a gente dê fruto, mas Deus não quer que a gente dê um fruto. A gente quer que a gente dê muitos frutos. E quando que nós vamos dar frutos? A gente vai estar dando fruto todas as vezes que falarmos sobre ele para alguém que ainda não o conhece. Falar. Toda vez que convidarmos alguém para ir até a igreja, ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que falarmos alguma palavra de bom ânimo para alguém, toda vez que exortarmos alguém a ter confiança e esperar na providência de Deus, todas as vezes, sempre que praticarmos algo bom e positivo, sempre que formos uma luz para quem se encontra na escuridão,
e não sabe qual o caminho deve tomar, deve escolher. Toda vez que temperamos a vida de alguém com uma palavra amiga, toda vez que oramos por alguém que esteja necessitado da bênção de Deus, toda vez que intercedemos por alguém junto a Deus, pedindo a salvação de sua alma, toda vez que dizemos para alguém, Deus te abençoe, nessa hora, os anjos levam esse pedido de bênção diante de Deus e Deus acaba nos abençoando. Ele nos abençoa quando a gente diz para alguém, Deus te abençoe. Que não existe nada mais nobre, mais santo do que a gente desejar para alguém as bênçãos de Deus. Então, Deus leva isso em consideração. Os anjos pegam esse pedido de bênção, levam, colocam lá diante de Deus. Ó, fulano está pedindo para que o Senhor abençoe aquele outro fulano. Pô, aí isso é ponto para nós diante de Deus. Deus fica contente com isso e acaba nos abençoando como prêmio, como presente. E até como exortação. Então, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, que não preciso mencionar o que o mundo está passando, né? Nesse tempo, então, a necessidade de intercessão é cada vez mais urgente. Porque muitas almas estão distantes de Deus e elas precisam se aproximar. Porque o tempo da graça de Deus está acabando. E a vinda do Senhor para nos buscar está cada vez se aproximando mais. Está cada vez mais perto e está muito perto. Nós já estamos no último segundo. Então é urgente, irmãos, é urgente que continuemos intercedendo sem parar. Então que Deus te abençoe para que sejas um ramo ligado à videira verdadeira, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, e que tu dês muitos frutos, alegrando o coração de Deus. Fazendo isso, irmão, você vai ter um grande galardão no céu. Amém. Então fique na paz do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo te guarde em tudo. Até uma próxima oportunidade. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.